Olá pessoal, salve, salve racional superior. Vi que alguns vídeos anteriores eu parei de fazer esse cumprimento de saudação, que é paz, amor e fraternidade. Bom, eu não costumo ficar pedindo assim, se inscreva, quem assistir, compartilhe, dê seu like se gostar, dê seu dislike se não gostar. Mas eu não me importo com esses tipos de vaidade, né? A minha satisfação é fazer a minha parte. A minha parte estou fazendo, estou contribuindo de alguma forma. Se tem pouco inscrito no canal, não tem importância, porque o meu objetivo não é atingir uma massa de pessoas, dois, 1 milhão de inscritos, por exemplo, né? E trazer o troféu aqui na mão, conseguir 1.000 inscritos no meu canal, né? Não é esse o meu objetivo é a divulgação da fase do terceiro milênio, que nós já estamos desde 1935. De 1935 para trás, já é segundo milênio. Tudo que foi encontrado no segundo milênio, eu vou falar a última coisa que foi encontrado no segundo milênio, em 1950 anos atrás, por exemplo, não sei a data, mas eles falam que é 100 anos atrás ou 50 anos atrás, a física quântica, lá do experimento da dupla fenda. E eu, com o estudo da cultura racional, eu poderia fazer um vídeo só sobre esse assunto de física quântica. Não porque eu me interesso, porque eu pesquiso para minha prova, minha comprovação. Eu não precisava, porque o racional superior ele dá infinidade de comprovações aqui. Como os físicos quânticos gostam de falar infinitas possibilidades, então, o racional dá infinidade de provas e comprovações que essa é a verdadeira, né? A verdadeira origem da humanidade, que é o mundo racional, né? E a gente não pode fugir dessa lógica, porque nós somos racionais, nós temos raciocínio. Então, o raciocínio ele está aqui hoje, ele está sendo hoje identificado hoje pela fase dele, pelo racional superior, que é o verdadeiro Deus, que ele é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. E como a física quântica ela não conhece, ou os físicos quânticos ainda não conhecem a cultura racional, porque se eles conhecessem, eles têm certeza que eles virariam as costas. Eles virariam as costas. E o tema do meu vídeo hoje é as 1000 desculpas. As 1000 desculpas. Então, eu separei, né? Eu separei um assunto aqui que trata sobre ai, onde que tá? É 168 mesmo? Ah, eu separei esse assunto das 1000 desculpas porque muita coisa aqui tá falando sobre isso que eu tô falando aqui, mas não com essas minhas palavras. Porque se eu fosse, por exemplo, divulgar por um físico quântico, por exemplo, eu teria que usar as palavras dele, né? Mas eu queria colocar as minhas palavras dentro da a cultura racional, que é elevada, ela vem da nossa origem, do mundo racional. Portanto, ela não tem palavras aqui difíceis, são palavras muito fáceis de entender, porque é para todos, porque Deus não ia fazer isso para especiais, para, né, separar um grupo de pessoas. Esses daqui vão entender, porque essas pessoas
são intelectuais, né? Já pode entender o que eu estou falando aqui, não? Ele escreveu em linguagem simples para todos. Só que muitas das pessoas aí que estão dentro da cultura racional, que são cientistas, que estão lendo essa cultura, que estão se interessando por isso. Então eles vão depois, eles mesmo, o racional superior mesmo, ele já deixou ali. Essas pessoas depois elas se deparam e falam assim, eu estava enganado, porque aqui estou vendo que isso aqui é muito elevado para o pensamento, porque o pensamento ele não consegue atingir essa elevação de superioridade que está dentro do ser humano mesmo, que simplesmente ele vai se desenvolver. Só que como o ser humano ele é muito vaidoso, ele acha que precisa de muita coisa, sabe? Toda aquela parafernália para ele poder, né, falar bem, né, sair lá de uma academia, né, com um diploma na mão, agora eu sei, né? Não, porque se fosse assim, né, se o racional superior quisesse assim, né, mas todos nós temos esse direito, porque todos nós somos filhos de Deus, temos o raciocínio dentro da nossa cabeça. Então, bom, aí vamos lá. Todos sempre foram cheios de problemas diferentes, que a vida sempre insurgiu como negativa. Insurgiu é uma palavra que está que é dentro do surgimento. Então, surgiu quer dizer surgiu, passou a surgir. Passou a surgir e in é dentro, quer dizer, é uma coisa que está dentro da outra, né? Então aí a vida sempre surgiu como negativa. A vida sempre surgiu como negativa. Ela estava dentro do surgimento de uma coisa negativa. A vida insurgiu como negativa, por a matéria ser um ser de origem de uma transformação. E por isso tudo se transforma de forma diferentes. Aqui eu poderia falar com o físico quântico, porque o físico quântico ele fala o que é do átomo, ele fala que já foi aquela ideia que os físicos antes, o Einstein, por exemplo, que ele era um físico não da física quântica, né? Ele não acreditava muito nisso daí, porque já começou lá a pipocar uns físicos quânticos, que eles conversavam entre si. Então, a física clássica, né? Desses daí, tem outros, né? Vou falar só o Einstein, mas tem outros aí, hoje não vem aqui na memória esses outros, que poderia falar com o físico quântico sobre um ser, por a matéria ser um ser de origem de uma transformação. Então, a matéria, como os físicos quânticos gostam de falar, que ela é uma onda que nem se fosse um mar de vibração, dá exemplo do mar de vibração, né? E que esse daí é o todo, é um ser, né? E que nós não somos, né? Que nós não somos matéria, nós somos energia. E eles usam esse método para eles poderem ter essas possibilidades de conseguir coisas materiais, sem ser apegados com ela, porque eles sabem que não é nada da gente, é do universo, o universo que ele corresponde aos nossos sentimentos. Se o meu sentimento ele quer aquilo, né, eu tenho que fazer também que as coisas se harmonizem comigo primeiro, a parte minha mental, a minha parte emocional, para depois eu desejar aquilo com sentimento para que aquilo volte, né, para mim, para conseguir as coisas que eu desejo. E aqui
ele vai falando assim: por a matéria ser um ser de origem de uma transformação, tudo se transforma de formas diferentes. E assim que vem muitas mudanças naturais da natureza. Tudo e todos sempre mudando por evolução natural da natureza. Temos lá os homens das cavernas, a idade, na idade lá das pedras, né? Tudo e tudo sempre mudando por evolução natural da natureza. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, como estão vendo que a natureza foi de mudanças sucessivas. Só que o físico quântico ele vai falar do quê? Ele não vai usar a palavra natureza, ele vai usar a palavra todo, Deus. Deus, que Deus está em tudo. E quem conhece a natureza se conforma com ela, quem não conhece a natureza discorda dela. Quem discorda da natureza? Todos nós discordamos da natureza, porque existem as doenças, a gente não concorda com a doença. Quando aparece doença na vida da pessoa, a pessoa vai concordar com a doença? Não. Então, mas é um mal artificial, é um mal natural. A morte é um mal natural, né? Quem discorda das doenças? Se não existir pessoa discordante da doença, não existia médico no mundo. Não existia essa ciência, porque o médico, ele é contra a natureza porque ele vai fazer de tudo para aquele paciente viva, que ele tenha vida. Mas acontece que ele vai só remediando ao sofrimento dele, porque se ele já está doente, ele está vivendo, porque ele quer viver, né? E é o mesmo sentimento do médico. O médico também não quer morrer. Ele quer viver, então ele quer procurar discordar sempre da natureza que está mostrando para ele que sempre a humanidade foi assim. Existiu nascimento e morte, nascimento e morte, nascimento e morte. Então, essa discordância da natureza é isso daí. Porque a natureza sempre foi de mudanças sucessivas e por isso tudo progride naturalmente, como estão vendo, o conhecimento da natureza, o conhecimento racional, como progride como uma sucessão de mudanças para atingir a meta final, que é a volta do animal racional para o seu verdadeiro mundo de origem, mundo racional. Bom, os físicos quânticos, o primeiro cara lá, que eu não sei o nome dele, que ele descobriu a física quântica, ele fala de uma energia pura. E o outro cara aí, que tá mais recente aí, que ele também faz vídeos da física quântica, ele deu o nome dessa de matriz divina, que existe um lugar da onde tudo surgiu, em consequência, né, a vida, que daí começou as estrelas, começou tudo lá no espaço, e depois surgir a vida na Terra. Essa que é o nome que ele deu, mas ele não prova. Por quê? Quem prova a existência da vida é a racional superior, que fala que essa energia pura, ela é do mundo racional, né? E eles não falam de raciocínio, eles falam de pensamento. O pensamento está no 2º milênio. Nós estamos no 3º milênio, nós estamos estudando a cultura do raciocínio, que é a desmaterialização do habitante, que é a minha alma de vida eterna. Por isso que quando a pessoa começa a estudar a cultura racional, ela passa a ver que ela não vai ter mais medo da morte, porque ela já está ligada à eternidade dentro dela mesma, com a alma dela, que é um habitante que está materializado ali, é a alma dela. Só que existe 2 almas. A minha alma do meu coração, que é o meu coração, a alma do meu corpo. Sem o meu coração, como que funciona o sangue? Circulando para levar nutrientes e oxigênio para todo o meu corpo, o meu organismo. Então é a alma do corpo e na cabeça a alma da vida eterna, que é o raciocínio. Então, depois que eu explanei esse assunto aí, eu queria
falar um pouquinho dessas 1000 desculpas. As 1000 desculpas são essas, porque se a natureza de sucessivas mudanças, o religioso, ele sempre vai dar uma desculpa pra gente. Ou seja, um líder religioso, quando você é de uma religião, que você participa de um grupo religioso, qual que seja essa denominação, quando alguma coisa não der certo na sua vida, ele vai dar a desculpa que sua fé, você não tem fé. Os físicos quânticos vão dar desculpa que você também não tem fé, que eles também pregam Jesus, segundo milênio, que você também não tem aquela fé que Jesus falou. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, transportará essa montanha daqui para lá. Que Jesus já conhecia a física quântica. E por isso ele não poderia falar dessa palavra. Só que as pessoas vão cobrar para isso. Vão cobrar para que você tenha os materiais dele para você desenvolver. Não desenvolver a física quântica. Para você saber para você saber como que funciona a física quântica. Só que a física quântica, ela não funciona para a humanidade. Por quê? Porque a origem, o mundo racional é que tem solução para a vida da matéria. Começa de cima para baixo. E não de baixo para cima. De baixo para cima só funciona dentro de mim mesmo, que é o raciocínio, que ele já está aqui. Ele já veio do mundo racional, materializado. Como veio os dois mecanismos, pensamento e imaginação. Então, as 1000 desculpas das pessoas são essas. Sempre eles vão dar desculpa que a sua fé não funciona. Agora, desenvolvendo o raciocínio, por exemplo, agora que eu peguei esse assunto aqui, né? Eu peguei esse assunto aqui, falei cadê? E falei aqui das 1000 desculpas, eu lembrei do livro anterior a esse que eu tinha lido. Por que eu lembrei? Se fosse pensamento, eu não lembraria, eu tinha que ter tido anotado, porque o pensamento ele esquece. Se você não anotar alguma coisa que vem no seu pensamento, se não fazer ali, não escrever, não adianta, o pensamento já foi, já passou, você não vai lembrar mais daquilo lá. Agora o raciocínio, ele grava lá e ele fala para você, olha lá no outro livro que você leu. Aí eu vim aqui e lembrei a página. Por ser um curso primário é que todos vivem de experiência. Toda vez que você vai falar, eu fiz experimento tal, eu fui lá fazer uma coisa para melhorar a tecnologia tal, para aprimorar, eu fiz um experimento para fazer um aparelho de ressonância harmônica para poder harmonizar suas frequências. Tudo isso é experimentando a vida inteira, né? Todos vivem de experiência, experimentando a vida inteira, até as experiências destruir a vida do pensador. Por quê? Porque estamos na fase natural da natureza, não é mais experimento artificial. É experimento natural, natural tá aqui dentro de mim, eu sou natural, eu tenho pele, eu tenho osso, eu tenho sangue, não é nada com máquina. Porque se fosse uma máquina, Deus mandava uma máquina ali. E as pessoas acham que no mundo racional ainda, né? Se você vai falar de mundo racional para as pessoas que tem... Não, desculpa, que você vai falar de extraterrestres para as pessoas, elas estão achando que é uma nave metálica ali, de várias cores, né? Que aparece e fala que tem gente ali pilotando.